Boa noite, pessoal. Estava trocando uma ideia com o Jorge aqui agora há pouco. Eu estava passando o olho ali nas conversas, né, que nós tivemos no Skype lá, e eu estava querendo uma ajuda de vocês aí para a gente poder montar o nosso roteirinho aí para hoje. Eu relembro a vocês que eu estou com o tempo bastante escasso, né? Então eu não estou conseguindo preparar muita coisa para a gente ir com antecedência. E me recordo que na semana passada o Jorge começou a fazer uma apresentação do RP da versão 2, né? Em que naquele momento lá que estava. Então, eu queria aproveitar esse início aí para a gente poder trocar uma ideia para ver o que vocês gostariam que a gente abordasse hoje e até me ajudassem aí a relembrar os pontos que ficaram para serem abordados. Se vocês puderem aí me ajudar, eu agradeço. Se o pessoal tiver alguma dificuldade para abrir o microfone, é ali onde estão os participantes. É só apertar onde tem o desenho do microfone, né? E aí, pessoal? Nada? Ninguém tá querendo ver nada hoje? Podemos já. Se bem que hoje é terça-feira, não dá nem para dizer que se fosse sexta-feira a gente já podia parar para tomar uma cerveja, né? E aí, ninguém se manifesta? Alguém lembra pelo menos onde a gente parou semana passada? Querem continuar de lá? Como é que tá essa intenção aí para hoje? Bom, Jorge, acho que está tranquilo, né? Podemos encerrar, ninguém precisa ver nada hoje. Semana passada nós havíamos comentado alguma coisa sobre a questão dos templates de páginas, né? Acho que é um assunto interessante, que eu mostre alguma coisa disso hoje. Eu acho interessante essa parte de templates aí. O que a gente pode aproveitar disso, né? E como fazer, não? Teve no grupo também alguma coisa, foi comentado também durante essa semana, alguma dificuldade que estava tendo em relação ao entendimento de publicação. O Zé Carlos hoje até comentou que estava tendo uma dificuldade, mas foi um problema temporário lá no próprio provedor da SSI, se não me falha a memória. Então, Esse está resolvido. tá resolvido. Só minha tela aqui que ficou tudo preto agora. Aqui tá aparecendo, mas pode ser que tenha congelado. Tu tenta descompartilhar e compartilhar de novo para ver. Bom, tá aparecendo o G20 ainda, né? E o teu mouse se mexendo. O mouse tá mexendo, beleza. É porque como eu tô com um monitor só hoje, aqui eu tô. O segundo monitor foi pro escritório e eu tô só com o notebook, então vai ser um pouquinho diferente para mim.
Eu tinha colocado para poder fazer a, a depuração daquele RP versão 2, para a gente tentar ver o que estava faltando. Semana passada você começou a mostrar e parece que parou em algum ponto, tinha alguma coisa ainda para poder falar sobre o estágio que está a versão 2. Teve alguma outra reunião nesse intervalo sobre o projeto? Já evoluiu alguma coisa? Não, a gente está se organizando aí, porque eu quero publicar ainda na 001 e ainda não fiz a publicação para poder mostrar para o pessoal, né? Ah, tá. Então quero ver se faço isso essa semana, e aí semana que vem a gente pode começar isso aí. Tá. Mas tinha algum erro, alguma coisa que você estava precisando passar ou tá tranquilo sobre aquela versão? Tinha aqueles probleminhas, só que tu resolveu um deles ali, que era só desativar ou ativar lá uma propriedade lá, né? Que aí funcionou, apareceu porque ali, pelo que eu entendi, o Cláudio tirou aquela parte de cima para fazer um design melhor, só que ele não botou os recursos manuais ali com C Sharp, o JavaScript, sei lá, né? Ou então ele pode acrescentar um botão para fechar. Também dentro daquele layout dele, aí o pessoal que, digamos assim, melhor de layout pode falar sobre isso. Seria dentro daquele mesmo conceito, ou seja, deixassem aquela barra de cima e acrescentar um botão para fechar a Windows Settings. Também vai funcionar tranquilo e com, digamos assim, com nenhuma necessidade de código manual. Entendeu? Com uma implementação mais simples, né? Mais fácil para fazer essa manutenção posterior. E tem que botar em todas as telas manualmente, em cada um, né? Nesse caso, você pode fazer copiar e colar, cara. Sim. Você cria o botão, ou seja, cria o layoutzinho que você quer dele, e a partir dali copia e vai colando nas outras páginas. Não tem mistério, não. É bem fácil de fazer. Eu tive olhando também que o estoque, ele é parecido com aquele menu que tem ali, não? O menu do estoque. Não, é parecido, mas o funcionamento dele é bem diferente. Esse menu que o Klaus colocou, conforme eu falei para vocês, ele é um menu totalmente em código HTML, né? Então ele não é, digamos assim, nada nenhum controle do GVince, é um controle HTML mesmo, entendeu? E o do Isso, estoque, não. não, o do estoque não. O do estoque ele faz como se fossem botões. Né? Ele vai montando, na verdade, aquela estrutura como se fossem botões. E faz o mesmo recurso ali, a mesma coisa, né? O mesma. Parecido, né? Aquele do Cláudio tem uma frescurinha a mais ali que aquele Sim. maisinho fica rodando, vira ou seja, tem mas o uns custo-benefício, efeitozinhos. o custo-benefício do estoque é melhor. Sim, para efeito de manutenção, para você poder estar controlando ele, de certa forma você consegue trabalhar mais dentro do próprio GVince, né? E ele Então você tem funciona um igual. controle melhor. Se tu quer copiar alguma coisa pro menu, tu arrasta para ele também, funciona assim? Não. Aquele Não, do estoque. bem mais trabalhoso. O do estoque não é assim também. Não, bem mais trabalhoso. O único controle que vai funcionar você arrastando e tal é o controle de menu mesmo, certo? Então aquele controle de menu, enfim, ele é simples, né? Você tem algumas mudanças que você pode fazer em relação ao skin dele, né? Você pode escolher algum skin diferente para estar colocando no menu, mas tem algumas vantagens, né? Você tem as vantagens de você já ter toda a implementação nativa do próprio GVince, na hora de você fazer as propriedades condicionais, né, visualização, enfim, tem uma série de vantagens que você tem utilizando o controle nativo. Pode não ter o mesmo efeito, o mesmo retorno visual, mas a praticidade para você poder usar é um ponto a ser levado em consideração. Lembrei, falando nisso, eu lembrei que tinha um outro detalhe que eu queria mostrar também para o pessoal, em relação àquela questão da montagem da tela automática. Que teria ali, teoricamente, os templates, para quando você já monta uma tela, né?
Eu queria também mostrar um exemplo de como construir uma tela, enfim, utilizando aqueles modelos que a SSI disponibiliza. São dois assuntos interessantes para a gente abordar hoje. Vamos lá? Você quer mostrar ainda mais alguma coisa da versão 2 aí na sua máquina, Jorge? Ou Não, vamos acho que direto já para... vamos direto para o que tu vai fazer. Só vamos fazer assim, ó, quando tu começar um assunto, eu começo a gravar ele, aí eu paro a gravação aqui e começo a outra só para separar a gravação. Não vamos sair do link. O link é o mesmo. Tranquilo. Eu só Então aperto vamos o lá, botão. vamos começar trabalhando um pouco o conceito dos templates de página. Tá ok? Eu vou até fazer o seguinte, deixa eu fazer, vamos fazer melhor, vamos criar, não. Esse aqui é aquela versão 2, tá? Só que parece que ele tá tô sem banco aqui, sem banco de dados configurado já, então eu até rodei, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Que é onde que eu faço, pause share. E aí eu vou mostrar aqui a tela do Internet Explorer. Cadê o bichinho? Uhum, beleza, ele está ainda na configuração da empresa. Deixa eu ver se vocês conseguem acompanhar comigo. Eu coloquei para executar, tá vendo? Localhost e tal. Ele pede para cadastrar uma empresa aqui. Vamos cadastrar uma empresa. Não está cadastrando nada. Não está cadastrando nada nesse negócio. Bom, deixa para lá. Vamos fazer diferente. Eu acho que tem que preencher aqueles campos de cima, não é? Eu tentei, mas ele não estava preenchendo, não. Mas vamos voltar lá no projeto e vamos fazer um negócio diferente. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver, tem alguém aqui no chat. O Claudio pediu depois se dá para a gente poder gerar um executável na versão 10 do GVice. Vamos acrescentar, coloca aí na pauta, tá, Jorge? Para a gente ver se consegue. Vamos lá. Assunto de agora. Vamos trabalhar com esse conceito aqui de templates, certo? Vamos conhecer um pouquinho desse conceito e fazer alguma coisa na prática aqui para a gente poder ver funcionando. Tudo bem? Eu estou aqui naquele projeto, certo? Eu vou pegar como base, vocês vão ver aqui o template de usuário. Ele tem aqui uma página de dados, um modelo de consulta, que foi um teste que eu fiz. Então eu vou pegar, por exemplo, uma tela de cadastro de clientes. E vocês vão ver o seguinte. Aqui é aquela tela. Estou acostumado já com uma tela Full HD, tá faltando espaço aqui para mim. Então vocês vão ver que foi o layout que ele criou, né? Então aqui em cima o cabeçalho, os dois botões, enfim, esse foi o layout que foi criado. A gente tem um grande problema quando a gente trabalha em relação a essa questão dos templates, certo? O que vem a ser esse template? Ele vai copiar todos os controles que aqui estão, todo o formato que aqui se encontra, porém, ele vai copiar também, quando nós fizermos isso a partir de uma página de dados, ele vai copiar a tabela, ele vai copiar as propriedades desses controles. Então, aqui vai ser o campo tal, aqui vai ser o campo tal. Então, ele vai aplicar tudo isso naquela outra página que você tiver começando, né? Que você quiser, por exemplo, replicar. Então, isso é um problema muito sério, porque ela vai funcionar muito bem quando nós estivermos trabalhando numa página em que ainda não tenha esses controles atrelados, tá, pessoal? Então, por exemplo, se eu quisesse pegar esse padrão, tá, mas sem ainda pegar os labels, os textbox, enfim, sem essa parte toda, eu iria ter um ganho de produtividade, porque eu já teria condições de aplicar os botões,
o layout, as cores, enfim, isso tudo seria aplicado, porém, eu não poderia aplicar, se tivesse uma fonte diferente aqui, uma cor diferente ou algo parecido, isso não ficaria legal para mim poder estar trazendo. Deixa eu tentar mostrar para vocês de uma forma mais prática. Deixa eu ver essa página de acesso aqui. Vocês observam que é uma página que não é uma página de dados, né? Então, ela é uma página de login inicial, aquela tela de acesso. Essa é uma tela que fica legal, tá? Eu posso pegar esse cara e eu vou fazer aqui, ó. Ele vai ser dentro do template de usuário. Eu vou clicar aqui e vou criar um novo template. Quando eu crio um novo template, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Ele identificou que é uma página, ou seja, uma página ASPX, colocou para mim aqui um novo template. Com o F2 eu posso renomear aqui, vou colocar login RP Vince, tá? Para poder me identificar depois. E beleza, tá aqui o meu template, bem facinho, né? Simplesmente cliquei aqui para ele poder absorver essas informações que aqui se encontram. Agora, eu também vou pegar essa do cadastro de clientes só para vocês verem o problema que vai arrumar depois, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui, vou clicar para poder criar esse template. Observem que ele criou na pasta de página de dados. E aí eu vou colocar aqui, clientes. Beleza. Tá? Outro detalhe muito importante. Os templates, os controles customizados, que é uma coisa que eu ainda não comentei com vocês, mas muita gente já sabe do que se trata, né? É possível nós criarmos controles específicos nossos, né? E depois utilizar isso em todos os projetos, tá? Inclusive em outras soluções, desde que seja o mesmo usuário e, obviamente, na mesma versão. Tá, pessoal? Por que isso? Eu vou até aproveitar para explicar um pouquinho para vocês de como que o GVince faz o controle da parte das soluções mesmo, né, do controle em relação aos usuários e tudo mais. Cada versão do GVince, ele cria um banco de dados completamente separado. Então, eu vou ter lá GVince 4, 5, 6, 7, enfim, GVince 9, GVince 10, ele tem um banco onde ele vai guardar as configurações de acesso, de usuário, enfim. Então, ele tem ali um banco separado. Por isso que nós podemos trabalhar tranquilamente com 2, 3 versões do GVince sem problema nenhum, tá? Então, ele vai criar isso aqui, ó, GVince SIS 9, GVince... desculpa, vocês não estão vendo, né? Perdão, pessoal. Deixa eu colocar aqui na tela do SQL Server, perdão. Estão vendo aí agora a tela do SQL Server? Alô, câmbio? Sim. Beleza. Então, conforme eu estava dizendo, olha só, na instância que nós trabalhamos com o GVince, ele vai criar um banco para cada versão. Então, o GVince SIS 10, GVince SIS 9, ele sempre vai trabalhar com bancos de dados distintos. Além disso, ele vai trabalhar com o quê? Com o código do usuário. Então, olha só, GVince user 10.1. Por que user 10? Os users da versão 10 e o código do usuário, tá? Olha só que legal, eu sou o usuário número 1 do GVince 10. No GVince 9, tá? Eu fui o usuário 14. Como eu tenho outros acessos, né, outros logins, cada vez que você acessar na sua máquina, na sua instância, com um e-mail diferente, você vai ter um código diferente. Então aqui eu tenho código 14, código 61, tá vendo? E dentro desse código eu tenho as soluções. Soluções do usuário 1 para a versão 10, solução 2 do usuário 1 para a versão 10 e por aí vai. Tá vendo, pessoal? Então, caso vocês tenham curiosidade, acessem o seu SQL Server aí, que vocês vão ver como que funciona isso. Por conta disso,
quando você faz um template, ele vai gravar dentro do seu usuário para aquela versão. E aquele template poderá ser utilizado em outras soluções. Tá? Então é um negócio bacana quando você quer aproveitar um padrãozinho seu, da sua empresa, para outros projetos, né? Para outras soluções. Você consegue aproveitar controles customizados, você consegue pegar os templates, tem uma série de coisas que dá para você ir aproveitando. Então isso aí é um negócio legal que dá para a gente fazer. Então vamos voltar lá para o Glince. Por isso, né, que nós temos aqui essa ideia. Deixa eu ver aqui, tem uma janelinha que está me atrapalhando. Está aparecendo a janelinha para vocês? Não, né? Ok. Então vamos lá, template novamente. Criamos o nosso template de login, criamos o nosso template de clientes. Beleza. O que eu vou fazer agora? Deixa eu ver se tem alguma solução default aqui. Acho que tem uma solução default. E nós vamos pegar uma solução que já esteja criada, senão a gente cria uma nova, né? Tá aqui, uma solução default. Deixa eu ver o que tem nesse cara aqui. Basicamente nada, né? Uma tabela A, algum teste que eu fiz aqui com esse camarada. Ok. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha página inicial, que aqui está. Olha só, né? Muito bonito, né? Bem diferente daquela outra, não é isso? Sempre observem o seguinte. Esse desenhozinho aqui, que eu demorei muito para descobrir o que era, que para mim parecia um guarda-chuva fechado, tá? Vocês veem como é que eu sou bom de desenho. Cláudio, ainda bem que o Cláudio está sem microfone, senão ele ia me chamar a atenção agora. Isso aqui, na realidade, me explicaram que é um pin, né? Um pinozinho, daqueles que diz que ele está travado. Por que ele está travado? Porque foi aplicado um template nesse camarada aqui. E com isso, ele vai estar bloqueado, certo? Então, eu estou com uma resolução menor, vocês já devem ter observado. Quando nós estamos com uma resolução maior, aqui a barra já aparece, né, todos os botões disponíveis. Nesse caso, não está. Aqui eu estou com uma resolução de 1366, que, aliás, é a mais usada no mundo, né? Na média, o pessoal usa 1366. E aí, vocês imaginem o sacrifício que foi para eu conseguir descobrir que, para eu conseguir fazer alguma coisa nessa tela, tá? Vocês observem que ele não me permite modificar nada. Olha só, cara, que terror. Tá vendo? Agora, nas versões mais recentes, essa propriedade aparece aqui com uma cor diferente, fica assim, com aquele conceito de desabilitado, né? Você tem um visual de que isso aqui está desabilitado. Nas versões iniciais isso não existia. Então você clicava ali, pegava a propriedade, estava tudo direitinho ali, só que você não conseguia fazer nada. Tá? E por que não consegue fazer nada? Porque esse layout dessa página está travado, ele está bloqueado. Isso pode ser utilizado em dois momentos. No padrão, ele já vem bloqueado quando nós aplicamos um template. Então aqui veio por padrão, né, aquela página já normal lá daquele template de solução. Então, olha aqui, ó, ele vem bloqueado, esse cadeadozinho aqui, certo? E para eu descobrir que essa porcaria desse negocinho pequenininho aqui era que mostrava o restante dos botões. Realmente, só consegui mesmo através de um fim de tarde da vida e que alguém da SSI lá me mostrou na época. Então, clicando nesse cadeado, ele me pergunta se eu realmente quero continuar, porque habilitando a edição do design, eu vou tirar aquela associação do template, né? Ou seja, eu vou modificar daquilo que estava definido como sendo um modelo lá para mim. Então é isso que eu quero, tá? Eu vou dizer realmente que sim, que eu quero modificar isso a partir deste momento. Muito obrigado, meu amor. Bom, vocês não estão com câmera, não podem ver. Minha patroa agora trouxe um chazinho aqui para mim, muito chique. E aí, com isso, ele habilita,
tá? Nossa aba de propriedades, e eu consigo fazer besteira que eu quiser aqui agora. Olha só, acabei de fazer um delete e foi embora o botão de login, certo? É bom e é ruim. Por quê? Qual é a vantagem disso? Imaginem que vocês têm uma tela, que vocês já trabalharam ela todinha, perderam horas fazendo todo o trabalho, né? E vocês querem, de repente, proteger, bloquear a edição dessa página. Então, qualquer página diferente, você poderia pegar essa página TBA aqui, que eu nem sei o que tem, e dizer o seguinte, olha, isso aqui tá lindo, era isso aqui que eu queria, eu não quero mais correr risco de mexer alguma coisa aqui e perder, né, sei lá, fazer alguma besteira aqui. O que eu faço? Eu posso vir aqui e desabilitar a edição do design. A partir do momento que eu clico nesse cadeado, ele protege a edição dessa tela para mim, certo? Agora, observem que o cadeado ficou fechado e não apareceu esse guarda-chuvazinho fechado aqui, certo? Por quê? Porque esse guarda-chuva não tem nada a ver com o cadeado. Esse guarda-chuva tem a ver com a aplicação de um template. Lembram que ele tinha aqui na minha página inicial. Não tem mais. Por quê? Porque eu desassociei. A partir do momento que eu liberei aquele cadeadozinho, eu falei, olha, eu agora estou assumindo a edição dessa página. Então, ele desassocia daquele template. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar naquela página inicial, certo? Vou lá na minha página, na minha aba, né, de templates. Venho aqui, ó, naquele login, identifico aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ganhar uns passos na tela para ficar legal. Tá vendo? Eu posso visualizar esse template, clicando aqui ele maximiza para mim, porém o espaço ainda é pequeno, né? Então a gente precisaria abrir mais aqui para conseguir visualizar melhor. Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo? Você tem uma condição de visualizar melhor aqui esse template. Beleza. Bom, é exatamente isso aqui que eu quero. Vamos aplicar esse template nessa minha outra solução. Como que eu faço isso? Algumas maneiras. Eu posso dar 2 cliques aqui no nome do template, tá? Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Aplicar template ao módulo selecionado. Ok? Diferença de um para outro aqui é bem pequena, né? Ainda mais que se a gente tiver com uma resolução não muito agradável, não fica legal. Esse aqui, ó, ele tem uma setinha verde para dentro do módulo. E esse aqui ele tem aquele reloadzinho, que é para você alterar. Então, vamos lá. Primeiro vamos usar o aplicar. É a mesma coisa que dar 2 cliques aqui, tá, pessoal? Então, cliquei aqui, ele me pergunta se eu tenho certeza, digo que sim. E aí está. Ele aplicou o template perfeitamente. Então, o que eu já posso de cara dizer para vocês? Sempre que vocês tiverem uma página que não seja de dados, ou seja, uma página ASP-X simples, ela pode ser aplicada ao template sem receio, tá? Vai funcionar bacana, direitinho. O grande problema vai ser com a página de dados, e nós vamos ver isso agora na prática. Porém, vamos observar alguns detalhes. Olha só o que aconteceu. Ele novamente apareceu o PIN, certo? Por quê? Porque eu associei essa página a um template. Um template diferente, tudo bem, mas ele está associado a um template. Então, por isso, ele volta a sinalizar para nós que nós temos aqui uma página aplicada com um template. Outro detalhe, nós vamos ver que ela voltou a ficar bloqueada, certo? Se nós formos na propriedade, veremos que está tudo desabilitado. Agora, nós vamos ver como funciona a alteração de um template, tá? Imaginando que eu coloquei esse template para lá, mas eu não sei, por algum motivo, eu quero mudar a cor desse fundo dessa div. O que eu vou fazer? Eu vou habilitar a edição. Novamente desassociei, saiu aqui a marcação.
eu vou aqui na cor background e vou mudar para uma cor assim bem discreta. Olha só. Acho que todo mundo percebeu que teve uma modificação aqui, né? Gravei a página, certo? Beleza. O que vai acontecer? Quando eu gravo essa alteração, ele grava isso lá no template também? Não, não tem nada a ver, tá? Eu posso aplicar um template como sendo uma base, e nessa página fazer algumas personalizações específicas para esse projeto, por exemplo, ou eu posso querer que essa alteração também seja aplicada naquele meu template para que as minhas próximas páginas já venham com essa nova cor. Então eu volto aqui no template, tá vendo aqui? Observe que ele continua com o fundo cinza, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, ó, no Altera Template e observem que não aconteceu nada, né? Ah, aconteceu sim, olha só, faltou só atualizar ali. Ele veio para cá, consequentemente, esta página deve ter bloqueado novamente, olha lá, bloqueou a edição de novo e foi aquela marcaçãozinha para cá de novo de que eu associei a um template. A partir disso aqui, todos os outros, as outras soluções, os outros projetos, enfim, aonde eu quiser aplicar esse template, ele vai aplicar com esse fundo vermelho. Beleza? Então, esse ponto está tranquilo. Agora nós vamos mudar para um outro ponto, que é a aplicação deste template em cima de uma página de dados. Tudo bem? Então, eu vou abrir aqui essa página de dados que já existe, que é a página de TBA. Observem que a estrutura... Vou fechar a página inicial, tá? Observem que a estrutura dessa página é completamente diferente, né? A tabela dela é TBA, banco, enfim, tudo diferente, porque é uma solução diferente, banco de dados diferente, tudo diferente. Porém, eu quero aplicar este template. Eu quero que essa página fique com esta apresentação, com estas características. Então, eu posso perfeitamente aplicar. Sim, posso. Mas como que isso vai ficar? Olha só, que doideira. Vou até desabilitar aqui logo para vocês verem o que vai acontecer. Primeiro, olha só o que aconteceu nas propriedades da página. Cadê a associação à tabela? Cadê a associação ao índice? Não existem. Por quê? Não existe a tabela de clientes dentro desse banco de dados, desse projeto. Então, como que ele vai associar essa tabela se ela não existe? Certo? Então, aí você já começa a ter os primeiros problemas. Outro problema muito sério, ele veio aqui ó, e ele preservou este text box. Legal, tudo bem, ele preservou o text box. Mas cadê a validação? Ué, se eu não tenho um controle, como é que eu vou fazer uma validação? Ele tentou trazer a validação para cá, mas ele não vai encontrar esse controle, porque esse controle não existia. Tá? Da mesma forma que ele não vai trazer o quê? O campo. Aqui, ó. Filed está vazio. Por quê? Porque ele está tentando trazer o campo razão social da tabela cliente. Certo? Não vai funcionar. Aí vocês podem me perguntar, será que vale a pena tentar aplicar um controle desse? Bom, sinceramente, depende. Por quê? Se você tiver uma estilização maior em relação à fonte, a tamanho de campo, enfim, vale a pena você deixar um tipo de controle apenas. Por exemplo, aqui eu tenho 3 text box, correto? Imaginando que eu quisesse ter aqui um text box com uma largura desse tamanho, com uma fonte diferente, com um fundo diferente, enfim, que fosse um negócio todo diferente, né? Só para poder ilustrar melhor essa nossa ideia. Então, o que eu faria? Eu apagaria todos os outros text box e deixaria somente um que serviria de base para copiar e colar e depois alterar as propriedades dos demais. Tá? É uma maneira de se trabalhar.
evitaria de você ter que ficar indo lá na outra tela, ver como é que estava, volta nessa, faz de novo. Então, é uma ideia. Porém, ainda assim, precisa ter cuidado com a questão das propriedades da página. Por quê? Porque você vai ter que definir banco, vai ter que definir tabela, tem que definir índice, ou seja, tem que ter cuidado para você não tentar gerar esse fonte com essas indefinições, senão vai dar zebra, tá, pessoal? Não tem jeito. Tirando isso, tá, é possível sim você fazer essa aplicação, mas se for uma página que tenha muitos controles, aí precisa analisar para saber se vale a pena ou não. Tá? Então, o grande cuidado, a grande preocupação que precisa ter é justamente em redefinir os controles. Um grid, por exemplo, nessa tela não tem grid, mas se você tivesse um grid aqui, ele iria trazer o grid com todas as colunas daquela outra página. Principalmente se você estiver trazendo da mesma, o mesmo banco, né? Que aí ele vai ter a tabela, vai ficar diferente, porque ele vai vir aqui e, na realidade, ele iria ter a tabela de clientes, se eu tivesse fazendo dentro do mesmo banco lá, né, naquela outra solução. Então, ele iria encontrar o banco, iria encontrar a tabela. E aí você teria que ajustar e os controles, né, também você teria que trocar tudinho. Então, imaginando que tivesse um grid, que nesse grid tivesse 15 colunas, você ia ter que alterar as 15 colunas manualmente. Tá bom, pessoal? Então, são preocupações que precisam ter aí. Deixa eu ver uma pergunta que está aparecendo aqui. Uhum. O Cláudio está apontando aqui que ele faz diferente. Ele pega todas digamos assim, os controles que não são controles de dados, tá? Ou seja, o fundo da tela, a barra de título, os botões, enfim, todo o desenho da tela que não sejam controles de dados. Sem grid, sem combo box, sem text box, ou seja, nada daquilo que seja um controle de dados, né, digamos assim. E aí ele aplica aquele template naquela página de dados. Porém, ainda assim, ele vai ter que acrescentar os controles de dados, ele vai ter que colocar os campos, vai ter que colocar o grid filho, ou seja, ele vai ter que popular aquele formulário de acordo com a necessidade que você tem. Tá? Então, são situações que podem ser feitas das duas formas. A vantagem, né, digamos assim, que você pode, digamos assim, ganhar com isso aqui, é que você, de repente, pode aproveitar a fonte, pode aproveitar alguma coisa e, no caso, aí é muito pessoal, né, você ganha em relação a você já poder copiar e colar dentro disso daqui. Então, você teria que, teoricamente, fazer o ajuste de apenas um controle e depois copiar e colar para todos os outros. Mas isso aí não tem jeito, é um trabalho que vai ter que ser feito meio que manual mesmo, tá? Não tem muito para onde correr, não. O que ele falou seria o quê? Mais ou menos você pegar essa estrutura, apagar tudo isso daqui e gravar como sendo uma página ASPX simples. Legal. E aí você aplica esse template dentro da página de dados e depois começa a montar o seu formulário. Ok, pessoal? Dúvidas sobre esse ponto, sobre a questão dos templates, sugestões, soluções diferentes? Vamos trocar uma ideia enquanto isso? O Cláudio só está podendo teclar, tá, pessoal? Então, o que ele postar aqui, eu estou lendo para vocês. Mas, quem puder fazer uso do áudio aí, eu gostaria que vocês participassem. O negócio tá brabo mesmo, ninguém quer falar nada, não. Então, tá bom. Vamos em frente. Jorge, outro assunto. Vamos trabalhar agora em relação